Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, Putin pode ficar até 2036 na Rússia como governante da Rússia, completando 36 anos, tá, da sua governança, já que ele entrou em 2000, e possivelmente só vai sair em 2036. Tá certo que ele ficou ali, né, 4 anos como primeiro-ministro, não exatamente como presidente, mas tinha como presidente o cara que era seu antigo primeiro-ministro, que é o Medvedev, ou seja, praticamente Putin na liderança. O que significa? Será que é bom? Será que é ruim? Será que ele vai ficar? Por que ele vai ficar? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, polêmicas, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Cara, vamos entender por que será que o povo russo ele ama tanto o Putin assim, né? Por que o Putin ele talvez vai conseguir ficar até 2036 e por que isso vai acontecer? A gente nunca pode se esquecer que a Rússia ela tem um passado aí bastante glorioso em relação à antiga União Soviética. A União Soviética, que de verdade, fato é, até 1989, a queda do Muro de Berlim, ou 1991, que é o fim da União Soviética, a separação nas 15 repúblicas, ninguém considerava, não, nossa, os Estados Unidos é a maior potência que a União Soviética, ou coisa que vale. Eram duas superpotências, era um mundo bipolar. Se até 1991 a União Soviética tinha essa importância, na década de 90, de verdade, desmoronou. Foram processos ali de privatização, aumento muito grande da dívida externa, a Rússia, nova Rússia, na antiga União Soviética, perdendo muita importância no cenário geopolítico. Quem comandou toda essa parte política foi um cara chamado de Boris Yeltsin, conhecido por fazer uma aliança bem interessante na época com o Bill Clinton, né, então presidente americano, promovendo privatizações, concessões, aproximação com o mundo ocidental, perdendo sua área de influência ali no leste europeu. Ou seja, percebam vocês que de 10 anos a gente teve a União Soviética superpotência, a Rússia nos anos 2000. Até que vem concorrendo à política, né? Entrou para a política em 1991, porque até então era um ex-agente da KGB. A KGB é como se fosse uma CIA da antiga União Soviética. Aliás, fez espionagem nos Estados Unidos. Putin, aliás, tem uma aura assim, né, de cara que faz várias coisas, monta no urso, dizem, né, que ele já matou um urso no murro também, enfim, então umas coisas do Putin meio estranhas aí. Mas ele tem toda essa questão meio caricata. Fato é que um cara sisudo, ao contrário do Boris Yeltsin, que gostava de uma manguacinha, tá, aliás, já deu vários vexames em público, o Putin, ele vai lá e assume o poder na Rússia, com uma política muito mais estatal, combativa, o Estado sendo o motivador da economia novamente, não como era na União Soviética, né? Claro, não é um país socialista, a Rússia é capitalista hoje, mas é o capitalismo que tem um Estado muito forte, uma economia bastante planificada. Nos anos 2000, a Rússia conseguiu, também por conta do aumento do preço do petróleo e gás natural, ou seja, explosão do preço das commodities, conseguiu retomar a sua economia e começou a investir novamente em nacionalizações e, principalmente, usando do que a Rússia mais tem, que é o chamado hard power. O que é isso, professor? Soft power seria quando o país ele tem uma grande influência não pelas questões militares, mas pela sua influência econômica, cultural, sei lá, o Japão, a Coreia do Sul, por exemplo, são países que têm bastante soft power. A Rússia não tem muito soft power, mas em compensação ela tem um hard power muito significativo, um poderio militar, que hoje faz frente aos norte-americanos, com toda certeza. Então ele começou a ir para cima de antigas regiões que estavam ali conflituosas. Na Chechênia, Abcásia, teve, por exemplo, a questão da Ossétia do Sul com a Geórgia. Então ele começou novamente a retomar o nacionalismo russo. Nos anos 2010, então, aí nem se fala. Ele reanexou a Crimeia, ao contrário do que os Estados Unidos e o mundo ocidental queria. Ele, por exemplo, foi o primeiro país que interferiu na guerra civil da Síria, ao contrário do Obama, que ficou meio reticente, pô, será que eu tenho que intervir, será que eu não tenho? A Rússia, ela voltou nas mãos do Putin a ser essa grande potência geopolítica. Claro, eles têm carências econômicas, mas aí entra o melhor amigo do Putin. Quem? O Xi Jinping. A gente sabe hoje que a parceria sino-russa, ou seja, China e Rússia, ela é muito significativa. E isso está dando os bons frutos, tanto para a China, que precisa de uma proteção militar, está investindo, mas não faz frente à Rússia ainda, e principalmente a Rússia, que precisa de uma parceria ali econômica, e a China hoje é a principal parceira do país. Ou seja, o Putin ele é visto pelo povo russo com até certa idolatria. Por isso que ele teve ali o mandato, né, de 2000 até 2008, aí ficou de 2008 até 2012, vai ficar com certeza até 2024, e agora com essa nova lei aprovada, vai poder novamente se eleger e se reeleger, ou seja, anula, né, o mandato que ele teve a sua reeleição, podendo fazer com que ele fique até 2036. Claro que hoje o Putin já tem 67 anos, não é uma idade tão jovem assim, mas até o 2036, se ele efetivamente ficar, ele vai ter completado o quê? 83 anos? Convenhamos, galera, que existem vários chefes de Estado que têm sim 83 anos.
O Joe Biden, por exemplo, que está concorrendo à presidência dos Estados Unidos, já está lá para os seus 70 e tantos, né? Quase chegando aos 80 anos. O Trump também está nos seus 70, então não é nada improvável. Ainda mais se levar em consideração que o Putin é imortal. Brincadeira, hein, galera, tá? Mas, claro, o Putin ele pode sim chegar a esses 2036, até 2036. Só que existem alguns percalços no meio do caminho. E dentre esses percalços eu colocaria para vocês. Primeiro, é um governo que, por mais que seja democrático, possui um certo quê de autoritarismo. Então, existem ali evidências, né, que interfere, por exemplo, no jornalismo, talvez interfira no processo eleitoral, nas mídias sociais, divulgando informações pró-governo e manipulando informação contra opositores. Existe a questão, por exemplo, que a Rússia depende muito da exportação de commodities ainda hoje, e isso faz com que ela tenha uma economia muito suscetível a crises econômicas. Então, quando o petróleo está lá em cima, pô, Rússia é legal. Quando o gás natural, o petróleo está lá embaixo, a Rússia se dá muito mal. E o desafio também da inflação. O rublo, que é a moeda russa, vem passando por um período de desvalorização. Ao mesmo tempo, com o envelhecimento populacional, algumas medidas de austeridade, corte de gastos públicos, aumento dos impostos, até a reforma da Previdência, elas foram tomadas. Será que a população vai continuar com essa aprovação se essas medidas de austeridade continuarem dessa maneira? Não sei, galera. São possibilidades, né, do que pode vir a acabar com o governo do Putin. Mas penso eu que por toda a idolatria que grande parte da população tem, né? Se for pensar hoje um jovem da Rússia, por exemplo, ele nunca foi governado por alguém que não fosse o Putin. O cara que nasceu, por exemplo, em 2000 já era o Putin, hoje ele tem ali os seus 20 anos, sempre foi o governo Putin, percebe? Então, assim, ele é muito idolatrado, ele é muito admirado, e isso pode fazer com que ele fique até 2036. Para mim, péssimo. A alternância de poder é mais que necessário, mas para os russos, talvez seja a melhor solução. Beleza, galera? Deu para entender essa breve historinha aí, né, do governo Putin? Se vocês curtirem, então, ó, deixe seu like, se inscreve no canal, e é isso aí. Beijos, abraços e